Fala, meus amigos, tudo bem? Seguinte, recentemente eu tenho lido aí, devo ter lido pelo menos umas 5 biografias, sei lá, nos últimos 6 meses. E aí, quando eu fui lendo essas biografias, né, eu li biografia do Guilherme Benchimol, da XP, li do Robert Iger, que é o CEO foi o CEO da Disney até agora 2020, a biografia do Netflix. E depois de você ler várias biografias, você vai percebendo algumas coisas que te fazem pensar. Uma delas é o seguinte, cara, será que realmente vale a pena você ficar lendo biografia? Será que a biografia realmente te faz crescer como pessoa? Será que você consegue tirar dali do que aquela pessoa está falando ensinamentos? Será que realmente esse é uma fonte de aprendizado que faz sentido? E por que eu te pergunto isso? Porque eu tenho percebido, né, lendo algumas biografias, por mais que sejam pessoas extremamente de sucesso, alguns pontos assim que eu fico pensando. Por exemplo, essa biografia do Robert Iger, né, que foi o CEO da Disney, uma biografia que ele próprio escreveu. E aí a autobiografia, muitas vezes quando ela é escrita pelo próprio biografado, você vai perceber que ela fala muito de coisas boas, muito de pontos positivos, mas ela simplesmente minimiza ou o cara simplesmente esconde tudo que aconteceu de ruim ou o que outras pessoas falam de ruim ou questionável sobre algum ponto da vida ou da carreira na empresa daquela pessoa. Então é um ponto a se considerar, porque por mais que você tenha lições interessantes, lições positivas, quando alguém escreve sua própria biografia, você provavelmente pode notar que está faltando esses pontos polêmicos. Outra coisa também é que às vezes a gente tende a idolatrar demais uma pessoa que a gente está lendo, que a gente admira a biografia, mas às vezes no lado pessoal, por exemplo, aquela pessoa toma ações ou atitudes que você nunca faria. Então se você pegar o Steve Jobs, por exemplo, tem uma parte da biografia dele que eu particularmente não concordo, e eu sei que muita gente não concorda também, que foi o período inteiro que ele passou sem reconhecer a filha dele que ele teve fora do casamento principal, né, que ele teve quando era bem mais novo. Então, por exemplo, é uma coisa de vida pessoal, né, claro que isso não invalida todo o brilhantismo que o cara teve no trabalho, na liderança da Apple, na liderança da Pixar, né, enfim, não invalida nada do trabalho, da criatividade do cara, mas é um ponto, por exemplo, que muita gente não gostaria de seguir, ou não faria igual. O Elon Musk é a mesma coisa, o cara tem, assim, uma cabeça altamente inteligente, né, um cara que, assim, muita gente admira, inclusive eu, só que quando você olha sob o ponto de vista pessoal, né, o cara tem uma vida altamente atribulada, né, um cara que pensa muito em trabalho, que é difícil, por exemplo, de manter casamentos, né, que as pessoas que convivem ali no dia a dia têm uma certa dificuldade de lidar com a personalidade muito forte dele. Então, essas coisas, às vezes, elas passam despercebidas nas biografias, né, principalmente quando é uma biografia que o próprio biografado escreve. Então, eu tenho gostado, por exemplo, ultimamente, de biografias tipo a da Netflix, que é uma biografia que, além do Reed, né, que é o CEO, ter escrito, ele chamou uma jornalista, né, para ajudar ele a escrever também. E essa jornalista, ela faz um contraponto muito interessante às coisas que o Reed fala na biografia. Inclusive, ela traz pontos também que são pontos um pouco até negativos relacionados ao próprio Reed. Além disso, no caso da biografia do Netflix, eles fazem muito mais sobre a empresa e sobre a forma como a empresa faz a sua gestão, faz as suas políticas, né? Sobre o porquê que eles acham que a Netflix deu certo e muito menos sobre a pessoa. Então fica muito melhor de você ler, porque quando você vê uma empresa de sucesso, é claro que você sabe que a pessoa que fundou, que o CEO, que o líder dela faz muita diferença. Mas não é que aquela pessoa seja responsável por tudo de bom que aconteceu na empresa. Então essa modulação, né, essa estruturação de biografia tipo a da Netflix, eu gostei muito. Assim como eu gostei também da XP, que é a do Na Raça, né, do Guilherme Benchimol. Também foi escrito por uma pessoa, por uma jornalista, né, e essa jornalista falou, inclusive, com pessoas que, teoricamente, são, não vou dizer inimigas, mas são pessoas que podem ter tido algum tipo de desafeto em algum momento junto ao Guilherme. Então isso traz um contraponto, né, traz uma visão de fora muito interessante sobre a pessoa e sobre a empresa, por assim dizer. Então, para finalizar, eu acho assim que não é que a biografia, não é que você lê biografia hoje é perda de tempo. Eu acho que dependendo de quem escreve a biografia, da forma como ela é escrita, algumas biografias são mais ou menos ricas que as outras, tá? Então eu acho que vale a pena sim continuar lendo biografias, tanto de empresas quanto de pessoas, mas sempre com muito senso crítico, sempre tendo cuidado para
avaliar as coisas que não estão escritas, para avaliar as entrelinhas. Lembrando que ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos, tem falhas. Então, se você vê uma pessoa escrevendo a biografia dela só com coisas boas, tá errado. Todo mundo tem crises, todo mundo tem períodos difíceis, todo mundo tem períodos em que a atividade profissional, a carreira dela é questionada, né, por ela ou por outros, né? Todo mundo tem períodos onde simplesmente tá lá embaixo, tá no fundo do poço, ou tá numa situação difícil, depois cresce ou não cresce, enfim. A vida não é essas coisas tão belas aí que a gente vê que às vezes são escritas. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que lembrar disso. Continuar lendo, continuar tentando aprender, continuar tentando tirar ideias, né? Continuar tentando se inspirar com as coisas que a gente lê, mas sempre tendo esse senso crítico e sempre entendendo, né, que mesmo as pessoas de grande sucesso têm suas falhas também, e mesmo os livros, né, que são às vezes muito badalados, que são muito bem falados, eles têm também os seus pontos negativos, beleza? Então é isso que eu queria falar pra você. Se você tem sua opinião sobre biografia, eu gostaria muito de saber, então por favor, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, beleza? Um abraço e até a próxima.